Bom dia a todos e todas. E antes de mais nada, eu queria agradecer ao Museu A Casa por acolher, né? Eles sempre acolhem os meus sonhos desde 2015, quando a gente teve uma primeira ideia de fazer uma exposição sem ter a mínima noção do que era isso. Então, esse ano completam 10 anos que a Yancatou existe. A Yancatou é a minha plataforma de trabalho, onde eu viajo pelo Brasil e desenvolvo projetos com artesãos brasileiros, buscando valorizar, né, e mudar o olhar do público para com o artesanato e o artesão. E essa exposição, Ser e Pertencer, Diálogos e Transformações, ela é o resultado do curso Metodologia Yancatou, Artesanato para Além das Tendências. É um curso onde eu compartilho a metodologia que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos, com o intuito de aproximar as pessoas que querem realmente desenvolver qualquer tipo de projeto. Não precisa ser designer, aqui nós temos uma designer só, né? Então são várias profissões diferentes, com artesãos, porque de um tempo para cá se tornou, né, artesanato é tendência, artesanato é alto luxo, e isso me incomodava muito, porque o artesanato é muito mais do que isso. O artesanato é cultura, o artesanato são vidas, né? Então, se você quer desenvolver algo com o artesanato, antes de mais nada, você tem que conhecer o artesão, entender como ele vive, entender todas as dificuldades, como é um trabalho artesanal, para aí sim você poder trabalhar com artesanato. Então, o curso nasce dessa ideia, e eu agradeço aqui a todos os meus alunos que confiaram em mim ao longo do processo e se entregaram, e a todos os artesãos que tem aqui a Zana Maria, que eu conheço há 10 anos, né? Minha primeira viagem foi para Moçambique. Então, assim, os artesãos que também confiaram nessa ideia de trazer os artesãos para palestrarem. Então, assim, um curso sobre design e artesanato, moda e artesanato, qualquer coisa e o artesanato, precisa ter a voz do artesão falando, né? Senão, não é um curso sobre isso. É um curso sobre o produto. E o artesanato não é só o produto. Então, nasce daí o primeiro módulo. Eu trago os artesãos para palestrar. Então, o Wagner Trindade e a Rosana Maria, eles vieram, né, de Minas Gerais para palestrarem ao vivo. A Sarinha e a Rosângela, da comunidade Ribeirinho de Urucureá, entraram ao vivo no telão, direto da comunidade, para palestrar. E o Axamani Merinaco e o Kulikirida Merinaco, que não puderam vir, entraram diretamente da aldeia Calpana, no Xingu. E, a partir daí, os alunos foram conhecendo... Estou indo. Vou chegar lá. Os alunos foram conhecendo os artesãos e entendendo um pouco mais sobre os processos, sobre quem eles são, sobre como eles vivem. O segundo módulo é um convite aos alunos para adentrarem o universo do artesão. Então, nós viajamos e ficamos hospedadas na casa da Deusani e da Marcilene, no Vale do Jequitinhonha. Então, é viver o dia a dia do artesão, porque uma coisa é a gente conhecê-los e ouvi-los contar, outra coisa é a gente vivenciar. E, a partir daí, com toda essa bagagem, que traz junto com ela um mergulho dentro de si mesmo, então um acessar da nossa própria essência, da nossa ancestralidade, de quem foram os nossos antepassados, né? E a gente parte para o terceiro módulo, que é um convite para desenvolver projetos colaborativos com os artesãos. Então, aqui nessa exposição, vocês vão conhecer o trabalho dos 7 alunos com os artesãos que foram convidados a desenvolver esse trabalho com eles. Eu não vou me alongar muito, vou tentar. E antes eu vou agradecer aqui e dar um recado para vocês também. Hoje é o lançamento da revista E-Design, está sendo lançada aqui na loja do museu. Então, depois que vocês terminarem aqui o bate-papo, verem a exposição, se vocês quiserem subir, conhecer a loja e conhecer a revista também. Ela deu de presente para cada participante uma revista, então agradeço também imensamente. Bom, é difícil saber por onde começar, então assim, todo mundo vai falar um pouco. Se a gente estivesse alongando muito, vocês já falem, gente, está indo longe demais, porque muita gente tem muita coisa para contar, né? Mas eu acho que eu vou começar aqui do lado
com o Ângelo e a Zana, que é um mergulho muito bacana. O Ângelo, ele tem a Bacuri Comunicação, ele é meu assessor de imprensa. E ele mergulhou nessa ideia de sair dessa zona de conforto, e ele foi tocado pela Zana, né? Então, conta um pouquinho, Ângelo. Que difícil. Tá ligado? Som. Bem, gente, prazer estar com todos vocês aqui. E é difícil falar um pouco sobre isso, eu estou bem nervoso. Embora a minha profissão seja, como a Lena falou ontem, a minha profissão seja justamente falar bem, né? Eu sou jornalista. Mas é difícil falar um pouco sobre esse processo, porque para mim foi algo que, como a Fê coloca no texto, que extrapolou, acho que tudo o que a gente esperava, né? No começo, quando a Fê começou a desenvolver o curso, eu estive com ela até na redação ali dos textos, na revisão do material, né, que você ia lançar. E eu não me enxerguei como um aluno potencial, né, lembra? Até que eu fui à primeira aula e aí ela falou, Ângelo, você não vai ter como fugir, você vai ter que fazer esse curso. E aí, por que eu digo que extrapolou tudo o que a gente esperava, assim? Porque, para mim, mexeu com uma questão muito interna e muito pessoal, que é a questão da minha mãe, né? Eu sou um homem periférico aqui da cidade de São Paulo, onde a maioria das pessoas não se enxergam fazendo arte, não pelo menos esse tipo de arte, e que muitas vezes muitas pessoas não têm acesso nem a chegar a um museu, né? Então eu venho desse universo onde você se enxergar como artista é algo muito improvável, né? Ou talvez a arte que você vai fazer vai seguir por um outro caminho ali. E eu sou filho de uma costureira, modelista, também cozinheira, e de um sapateiro, né? Que são profissões que não necessariamente são artísticas, mas que passam pela manualidade. E com isso, assim, eu sempre fui muito incentivado desde criança, mesmo acho que sem essa percepção dos meus pais, a estar ali na produção de alguma coisa de arte. Então, eu fui uma criança que desenhava muito, eu era a criança que ganhava o brinquedo que no dia seguinte ia desmontar para saber como que funcionava e tentava montar de novo, às vezes dava certo, às vezes não. E aí, eu sempre fui muito incentivado nesse processo. Então, a minha mãe, como por ser costureira, uma das minhas maiores memórias de infância é o barulho da máquina de costura, né? E ela cuidando ali de mim, do meu irmão, e a máquina de costura ali sempre presente. Aí eu fui crescendo nesse ambiente até o momento em que houve uma ruptura minha, eu acho. Na verdade, não sei se eu posso dizer que foi uma ruptura, mas eu acho que foi um processo muito dolorido de luto, porque eu perdi minha mãe aos 15 anos de idade. E aí, nesse momento, foi um momento em que a minha casa foi tomada por um silêncio que era preenchido pela minha mãe, que era uma figura superlativa, e também pela máquina de costura. E aí, nesse momento, eu digo que, assim, eu passei, obviamente, por um processo de luto, mas dentro desse processo de luto, a arte também foi o que me segurou, né? Então, eu fui fazer aula de música, eu fui fazer aula de canto, fui tocar violão, e passei uma boa parte ali da minha adolescência também muito círculo, com muitas referências de amigos nessas áreas das artes, principalmente da música. Até que vem um segundo luto, quando eu perco meu pai aos 20 anos de idade. E aí, mais uma vez, esse silêncio ganha espaço dentro de mim, e aí eu bloqueio completamente qualquer manifestação artística. Então, a partir daquele momento, eu tenho muita dificuldade para voltar a tocar violão, para voltar a escrever. Na adolescência, eu cheguei a escrever mais de 30 músicas, que eu não sei onde estão. Então, eu fui bloqueado mesmo por esse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, embora tenha aquela coisa do corpo fala, né? A minha boca, acho que falava, não quero me afastar. Mas, de certa forma, o destino, o seu corpo, enfim, tem gente que vai falar que é Deus, aí vai da interpretação de cada um, vai te empurrando, de certa forma, para aquilo que precisa acontecer, eu acho.
Então, eu, em 2015, fiz uma entrevista aqui no Museu A Casa, entrei no Museu A Casa para trabalhar justamente com o quê? Arte e artesanato brasileiro. Então, por mais que eu falasse que eu não queria, a vida foi me empurrando para isso. E aí aqui, assim, eu acho que produzi e ajudei a divulgar mais de 50, quase 60 exposições e estive em contato com, sei lá, mais de 1000 artesãos e artistas e designers do Brasil inteiro. E ainda assim, por mais que eu não estivesse produzindo nada, né, eu mesmo, a vida parece que falou assim, não, você vai ter que falar de arte. O seu trabalho, o que vai pagar as suas contas é você olhar para o trabalho das pessoas e tentar descrever em palavras aquilo que essas pessoas tentaram traduzir ali no objeto, né? E aí, durante o curso, eu me deparo com todos esses artesãos incríveis aqui. Alguns eu já conhecia mais pessoalmente, o Vaguinho e tal. E outros, a Zana já conhecia também, conheci aqui na exposição, na primeira exposição que a Maria Fernanda fez. E teve uma palestra da Zana. E a Zana é costureira, é modelista e faz uma das melhores coxinhas que a gente já comeu na vida. Exatamente como a minha mãe fazia. Exatamente como a minha mãe fazia, porque a minha mãe também fazia coxinha. Minha coxinha desmistificada. E quem teve a sorte de comer, também poderia dizer que foi uma das melhores coxinhas que comeu na vida. E aí, quando você começa a falar do seu trabalho, do seu encantamento pelo fuxico, e que você levou algumas peças ali, eu me olhei ali dentro e falei, gente, não tem como eu fazer qualquer outro trabalho que não seja com uma pessoa que é a Zana. Minha mãe era mineira, do sul de Minas, assim como você. Ela era superlativa. A gente viu, quem esteve aqui quando a Zana chegou, vocês conseguem perceber que não teve uma pessoa que não virou para ver quem era. Porque ela é esse furacão. E a gente conseguiu desenvolver uma peça que é o colete Florescer. E aí esse nome Florescer vem tanto da técnica dela do fuxico, que ela fez uma aplicação que acaba lembrando uma flor, mas também eu acho que do meu processo interno de deixar as coisas florescerem da forma que elas precisam ser. Então, assim, ficou esse trabalho que para mim é lindo, todos os outros trabalhos estão lindos, mas obviamente eu, né, gosto muito do meu também. E obrigado, Zana, assim, de verdade, porque eu acho que não tinha como ser diferente. Vou passar a palavra porque eu já estou me estendendo. Vai, Zana. Oi, gente, bom dia, muito obrigada. Tá funcionando? Tem muita habilidade com o microfone, tá, gente? Alô. Oi, gente, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. É uma honra poder falar um pouco do meu trabalho ou de mim para vocês. Ter sido escolhida para palestrar. Eu acompanho o trabalho da Maria Fernanda desde que ela iniciou em 2014, porque foi para minha cidade que ela foi, assim, que ela se entendeu chamada a fazer o que ela está fazendo. Ela foi para Muzambinho por caminhos da arte que a levaram para lá, por conta de uma amiga que morava lá, enfim, aqueles caminhos que o Ângelo mencionou que nos leva, parece que indubitavelmente, para onde a gente precisa chegar ou almeja chegar, né? Tem forças que desconhecemos que organizam esses cursos e que quando a gente vê, a gente já está lá dentro daquele lugar que a gente queria estar. E a Maria Fernanda chegou na minha cidade, que é Muzambinho, em 2014, junto a um grupo de amigas que eu intitulei na época como as 4 M's de São Paulo, né? Não eram 3 M's, eram 4 M's de São Paulo. Era a Maria Fernanda, a Maria Helena, a Marina e a Maria Ângela. Então, eram as 4 M's de São Paulo. E elas estão na minha agenda até hoje assim. E na época elas também visitaram, assim como no curso da Maria Fernanda, elas visitaram os ateliês de artesãos da minha cidade
E, obviamente, cada uma foi tocada por alguma técnica ou pela história das pessoas e elegeram cada uma, seguindo o seu coração, quais iam trabalhar com elas nessa ocasião. E a Maria Fernanda escolheu ao meu fuxico para um desenvolvimento na época e foi uma honra, porque ela chegou lá literalmente com a devida delicadeza que um designer tem que ter quando ele aborda um artesão, um artista, né? Porque é uma coisa que sempre me deixou implicada e injuriada ao longo da vida, é uma invasão que muitas vezes o designer pratica quando ele chega no universo do artesão, desconhecendo todo o processo de vida e o curso de cada um para ter chegado naquele lugar, daquele trabalho, né? Quantas batalhas ele venceu, quantas experiências ele viveu, quantos erros ele teve que apreciar. Porque o erro, nem sempre ele é erro, né? Nem sempre ele está errado o erro. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o erro, na verdade, muitas vezes é a coisa mais certa que pode nos acontecer, né? Tem uma amiga que diz que borda. E se o avesso for o certo? E muitas vezes o avesso é literalmente o certo da vida. O erro é literalmente a grande conquista. E eu não consigo parar de ser tomado por uma senhora que está aqui na minha frente, fico olhando para ela. E aí a Maria Fernanda chegou lá com essa delicadeza, que eu acho que é necessário na abordagem com o artesão, né? De audição da história dele, de respeitar o processo dele, porque o papel do designer, na minha humilde opinião, na minha simples opinião, é que ele precisa ouvir com muita generosidade aquela história, aquele processo, deixar o outro fluir com seu conto, com seu caos, né? Com a sua história, para só então ele conseguir, né, sugestionar, ele cutucar, ele ativar, de certo modo, alguma porta que aquele artesão ou que aquele artista ainda não abriu no universo dele. E que isso é muito pouco respeitado. Quer dizer, tem mudado, e espero que com o curso da Maria Fernanda e outros movimentos nesse sentido, mude e evolua e fique cada vez mais como eu diria, mais livre, mais respeitoso o encontro do designer junto ao artesão, às comunidades ou os artistas em si. É uma honra participar do curso dela, porque eu acompanho desde 2014 o empenho, a dedicação, né, o respeito com que ela desenvolve o seu trabalho, o respeito com que ela aborda qualquer destas pessoas com quem ela trabalhou. Então, assim, palestrar no primeiro curso dela foi incrível para mim. Ser escolhida pelo Ângelo e pela Cristina, que fez um trabalho de audição que eu ainda não ouvi, mas estou curiosíssima para ouvir a conclusão do trabalho dela. É muito prazeroso e é muito estimulador para nós que estamos lá do lado de lá da história. Porque esses encontros, quando eles bem acontecidos, como é o meu com a Maria Fernanda, porque o meu com a Maria Fernanda, ele não foi, ele é. Ele continua sendo, ele vai ser, porque quando o encontro é bom, ele não foi, né? Ele sempre vai ser. Os encontros de vida, eles permanecem, ainda que a gente morra fisicamente, eles vão permanecer. Então a minha história com a Maria Fernanda, ela não foi, ela continua sendo. E é um prazer enorme ter sido escolhido por eles para que eles desenvolvessem ao modo de cada um o seu olhar sobre a minha pessoa, as minhas ideias e as minhas técnicas. Então, o que eu quero dizer para os dois é que eu me sinto absolutamente lisonjeada, honrada por ser escolhida por vocês, e é um prazer enorme estar aqui falando um pouco sobre essa história e que ela inspire outras pessoas e outros projetos. Muito obrigado. Que a vida de vocês seja coroada de bênçãos. Obrigada a vocês pela audição. Muito obrigado.
E eu vou aproveitar essa fala da Zana que fala sobre a audição, porque eu sempre falava no curso, acho que isso devo ter repetido umas 100 vezes, né? A importância da nossa escuta, a escuta ativa, e realmente chegar e ouvir o que o outro tem a dizer, porque a gente tem tanto a aprender, né? Eu, nesses 10 anos, aprendi muito mais, eles podem não acreditar, mas eu aprendi muito mais com eles do que eu posso ter ensinado em qualquer momento. Então, para falar sobre a audição, eu vou convidar a Cris, Maria Cristina Tomé, que ela trabalha na área de psicologia, ela vai explicar um pouquinho melhor. E a Cris, ela entrou não pensando em fazer o terceiro módulo, né? Ela foi para o primeiro e ela foi tocada exatamente pelas falas dos artesãos. Então, o trabalho dela traz muito disso. Isso, para mim, me tocou muito. E o fato também ela remunerou os artesãos pelas falas. Então, não sei se ela vai falar isso, eu estou adiantando, porque isso é um sinal de respeito e de valorização, porque o que eles falam tem muito valor e merece ser ouvido. Como é que é isso? É só? Tá tudo ok. Vai ajustar? Então, bom dia a todos, todas, né? O meu movimento no curso, ele foi de uma delicadeza incrível, assim, a vida vai trazendo coisas para a gente que a gente precisa, como o Ângelo falou, e ele chegou como um presente. Merece um abraço. E a arte, para mim, é a própria vida. Eu estou bem emocionada, porque a gente cria o tempo todo, né? Cria e toca a matéria do outro e a matéria em si para poder produzir mais vida, mais alma, mais mundo, né? E pensando nesse lugar do mundo que a gente está criando, que a gente já criou, que nós herdamos, né? O curso calou no meu coração, né? Não é a minha área, eu sou psicóloga, terapeuta, mas a vida toda, desde os 7 anos, eu aprendi com uma tia muito querida. Primeiro eu observava uma tia muito querida fazer crochê, e depois, aos 7 anos, uma outra tia veio e me ensinou os pontos. E eu nunca esqueci. E num momento bem difícil da minha vida, lá por volta dos meus 18, 19 anos, eu relembrei do crochê e mergulhei naquilo intuitivamente, né? Então, quando o curso da Maria Fernanda chega, ele chega num lugar de trazer um pouco daquilo que já existe, que é ancestral, que eu poderia resgatar, e dar forma, porque eu nunca tinha pensado nem no design, nem de trazer o crochê para o mundo da arte, ou a gente sabe que tem na moda e tudo mais, né? Mas na primeira aula eu fui completamente arrebatada, porque ela trouxe um lugar orgânico, natural, né? Muito intuitivo. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com ela é esse lugar do expressar a si mesmo. É assim, é isso que eu tenho para oferecer e eu vou oferecer. Então eu resolvi ficar. Na verdade, eu fui de módulo em módulo. Eu vou fazer o primeiro, depois eu vejo se eu faço o segundo, depois eu vejo se eu faço o terceiro, né? Então, assim, foram me tocando profundamente as vozes dos artesãos. Eles traziam vida viva, né? Fecundada o tempo todo pela ação deles no mundo. Então, essa ação do mundo é o que eu tenho procurado fazer na minha experiência de vida, junto daqueles que eu conheço e também na minha ação, seja ela qual for, né? Meu tema de trabalho é o fazer no mundo, a ação que eu coloco no mundo. Então, quando eu olho para a arte, eu entendo que ela está sempre viva, porque a minha vitalidade imprime na matéria aquilo que eu sou. Então, é nesse lugar que eu olho para cada artista, para cada artesão. E eu atendo pessoas e cada uma delas tem esse lugar de vida viva, pulsando, pedindo para ser expressa na matéria. E aí, por isso, eu continuei o processo do curso.
e não consegui não fazer outra coisa senão reunir as vozes deles, né? De todos eles. Porque eu via como um fluxo de força, de conhecimento, de potência de vida, como quando a gente precisa de um conselho, como quando a gente precisa de um abraço, como quando a gente precisa de uma força que nos estrutura, nos coloca. Então, o artesão, ele sabe o que ele está fazendo porque ele é o que ele está fazendo. E aquilo que nasce dele é tão precioso porque está vivo e ele se expande e se estende a partir dali. Então, não consigo ver de outra maneira o artesão e lembrar aqui das minhas tias, lembrar da minha avó que de vez em quando bordava, minha mãe costurava, muito costurava para fora, costurava para sustentar a família, costurava até sem saber costurar. Minha mãe falava, não, eu faço o vestido, mas ela não tinha ideia de por onde ela ia começar, né, para sobreviver. Então, acho que esse lugar, esse movimento que a gente está fazendo, é para poder também trazer o valor que isso tem para a vida e para a ampliação das nossas forças de vida e para a ampliação das nossas consciências em relação à vida. Então, eles estão parindo o tempo todo, com vida, né? E não destruindo, ou, né, assim, vozes que estão lá no áudio dizendo o que é a natureza, o espírito da vida, o espírito da pintura. Então, assim, está cheio dessa vida. Então, para mim, é uma realização nesse lugar, poder dizer, a partir das vozes deles, o quanto as vozes deles completam a minha própria voz e me torna mais inteira, né, todos nós. Então, é um lugar de profunda gratidão a todos, né, de uma lindeza, assim, a delicadeza de cada um deles, trazendo... Eu simplesmente entrei para falar com eles e dizer, fale o que você quiser, traga o que você quiser. E eles trazem vida. Então, às vezes, essa voz é tão escondida, está tão profundamente escondida dentro do outro e dentro de nós mesmos, né? Então, nessa conexão, nessa possibilidade de entrar em conexão com a alma do outro, a gente produz junto e produz vida. É esse o meu trabalho, as vozes deles nos chamando para ouvir. Porque se eu não escutar também, eu não escuto o objeto, eu não respeito nada, eu vou destruindo tudo e comprando mais e colocando mais em cima de mais. É essa mensagem que o meu processo com eles e com a Maria Fernanda está trazendo. Assim. É isso, queridos. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Cris. E eu queria entender a Sara. Como foi para você quando a Cris entrou em contato com vocês e pediu para ouvi-las, né? Assim, para ouvir o que vocês tinham a dizer? Qual foi a sua sensação? O que passou pela sua cabeça? Como você se sentiu? Só contando, a Sara e a Rosângela são da comunidade ribeirinha de Urucuriá, lá no Pará, um lugar que vale muito a pena vocês visitarem e conhecerem. É maravilhoso. Primeiramente, bom dia. Quando a Cris, né, ela entrou em contato com a gente, ela entrou em contato com a dona Rosângela, que é ela que fica mais direto, né, na direção do nosso grupo. Aproveitando o momento para falar que a gente é um grupo de mulheres artesãs da comunidade. E quando ela falou para a gente que ela queria um áudio, ela primeiro pediu com foto e alguma coisa assim, né? A gente ficou naquela dúvida. Aí eu disse para a dona Rosângela, mas o que a gente vai falar? Aí a dona Rosângela, não sei, ela pediu um áudio da voz da gente. Aí depois eu perguntei assim, mas para que ela quer isso, né? Então, o que a gente tem que falar? Aí a dona Rosângela disse, não, Sara, é do projeto da Maria Fernanda e tal. Aí a gente foi entender, né? Tanto é que aí a gente gravou na hora lá, eu e a dona Rosângela. Aí a dona Isabel também estava lá. Eu também tenho que falar, ela dizia que a outra, né?
Aí ela perguntou, mas quantas são? São todas as sócias? Ela disse, não precisa ser muitas, só precisa ser uma, duas. E então, na hora, eu e a dona Rosângela falamos. Tanto é que eu nem lembro o que eu falei, que quando eu vim escutar ali, ainda agora eu falei um monte de coisa. E aí, né, dá aquela sensação assim que a gente tá levando o nosso trabalho mais além, né? Porque hoje aqui, na hora, eu não senti nada, né, e tal. Mas aqui eu tô vendo, né, e tô sabendo que passou para muitas pessoas. Então, eu já escutei lá o que eu falei, não sei se outra pessoa já escutou, mas foi isso. Não, mas eu falei um monte de coisa. Na hora saiu tudo. Contei a história das mulheres, Dona Rosângela também contou da comunidade. E assim, e foi uma sensação boa, entendeu? Então foi isso, no momento foi isso, né? E a gente nem conhecia ela, nem sabia quem era. Quando ela veio ali se apresentar, então a gente está participando de 2 projetos e tal, e foi muito bom. E você falou uma coisa que é muito linda, porque ontem eu moro em Jundiaí, eu voltei da montagem da exposição até minha casa ouvindo o áudio. E aí tem uma hora que você fala algo que eu acho, a gente vai estar, quem quiser nos visitar, a gente vai estar sempre aqui, né? Então fica o convite, porque realmente é muito... Eu aproveitei e fiz um geral lá. Eu nem sabia que... Mas foi isso. E eu conheci a comunidade Ribeirinha de Urucuriá em 2018. Eu fui para lá em 2018, depois de lançar a coleção que eu fiz, a coleção Artesãos, que o Vaguinho participou, e foi através de um encontro com a Jo, da Arte Sol, a Jo Masson, que está aqui, que foi uma coincidência. Eu tinha reservado uma passagem para ir para lá, porque eu precisava de férias e queria ir para a Amazônia. E aí eu encontrei com a Jo, já estava com a passagem comprada para ir para Alter do Chão. E a Jo conversando, a gente falou sobre o artesanato delas, que é essas mandalas maravilhosas que estão na cabeceira, desenvolvida por elas e pela Maria Amália. E a agenda falou, mas elas, gente, se você vai se apaixonar, mas pena que é muito longe. Eu falei, longe onde? No Pará. Eu falei, em que lugar do Pará? Ela assim, 2 horas e meia de barco de Santarém. Eu falei, eu tô indo para Santarém na semana que vem. Então, assim fui parar lá, né? E Rô, conta um pouco sobre você e a Mamália e Rô, sobre esse desenvolvimento da cabeceira, sobre esse encontro de vocês, esse processo. Tá, então, bom dia para todos, né? Eu me chamo Rosângela, da comunidade Urucuriá, e esse encontro surgiu de uma reunião, né, com a Fernanda e os alunos dela, né, que marcaram online para a gente, e a gente lá se reuniu o grupo e começamos a falar, explicar o processo, né, o trabalho lá que a gente faz com as mulheres e a palha de Tucumã, né? Aí terminou a reunião, depois a Maria Amália, né, entrou em contato com a gente, né, para desenvolver o trabalho. Então, foi tantas ideias que nós tivemos, ela passava para nós e nós com ela, né? E aí foi assim, né, muito emocionante, porque às vezes a gente não entendia o que ela falava e nem ela, né, pra gente. Mas depois a gente entendeu, né, que era tantas coisas que a gente queria desenvolver e a gente escolheu uma, que foi fazer a cabeceira, né? E aí a gente foi alinhando as coisas, Eu sei que hoje a gente está aqui, né? Não foi fácil para a gente estar aqui hoje, mas eu posso dizer que isso é muito gratificante, estou muito feliz. Obrigada, Maria Fernanda, né, pela essa parceria. Obrigada, Mamália, né, que, meu Deus do céu, me recebeu na casa dela tão bem, né? Passa um microfone para... Nossa, olha, não vale chorar, hein? Falei que eu não ia chorar, mas tá difícil hoje. Tá difícil hoje aqui, né? Eu já vi o vídeo da Cris, lá de Isabel chorar atrás dela. Vamos fazer um choro coletivo.
Vamos, bora. Ai. Eu falei que eu ganhei 2 filhotas essa semana aqui em casa. Foi maravilhoso e tive a honra de elas irem me ajudar a montar a cabeceira, né? E do nosso encontro, e assim como a Maria Fernanda falou, né? Muito longe as dificuldades também de chegar. E internet, né, caía, voltava e a gente, né, como é que você estava falando mesmo? Voltava, então realmente a gente conseguiu e eu tinha muitas ideias, muitas coisas e tal para montar, mas quando eu mostrei as ideias e montei a cabeceira, eu lembro até hoje, né, tava elas e as artesãs e as outras mulheres juntas e elas ficaram, uma cabeceira. Então, para mim eu falei, não, tem que fazer essa agora, né? Não tem outro jeito. Então, foi um trabalho muito... Eu falei para Maria Fernanda, né, que eu não imaginava a dificuldade de fazer, né, um móvel, mas... E a gente foi fazer um desafio, né? A Carol aqui, minha sobrinha arquiteta, que participou com a gente, nos ajudou também, né? Porque quantas faz? Que tamanho? Vai... Marceneiro Guto, que é uma pena que não está aqui hoje também, né? Que trabalha com a Maria Fernanda, foi incrível. Então a gente foi um time, né? E o meu marido também entrou na história, virou ajudante de artesão, as meninas falaram. Adoraram, acho que as meninas vão chamar ele lá para fazer algumas coisas, né? Deu soluções, foi incrível também, né? Maria Fernanda com a gente também na marcenaria, né? E só a gente sabe o quanto essa energia, essa conexão, né, da natureza, da força da natureza, e a gente foi resgatar isso na cabeceira, que era a questão, por isso que ela chama descanso na floresta, né? Como todos nós aqui precisamos descansar, então a ideia é fazer uma homenagem também à floresta amazônica que está precisando descansar para reflorescer. E a ideia é trazer um pouco dessa floresta perto da gente, né? Com um trabalho maravilhoso dela, eu falo que tudo é delas, viu, gente? Então, a textura, a cor, o cheiro, puderem cheirar, nossa, é maravilhoso. E foi um trabalho incrível, né? Que a gente fez juntas aqui, né? Então, eu só tenho que agradecer a elas. Nossa amizade é para sempre, né, meninas? Saíram com uma lista de dicas e vão fazer uma aula de culinária com o chefe na segunda-feira. Então, que também copiou a receita delas e fez ali também uma homenagem para elas. Então, é só troca, viu, Maria Fernanda? Só troca. E a gente aprendeu muito. Foi uma semana muito puxada. Vocês não imaginam que ia montar este móvel aqui, né? Mas estamos aqui. Muito obrigada a todos que vieram e agradeço aí. Eu vou só... Eu vou contar uma coisinha que a Mamália, a Rô e a Sara não contaram, mas além dessa cabeceira maravilhosa, elas desenvolveram uma cabeceira que pode ser vendida para quem visita a comunidade de Urucureá. Então, elas têm no QR Code, acho que vai para o link dessa cabeceira. Então, são os suplás que vêm numa embalagem desenvolvida para isso e um manual de instruções de como se monta a cabeceira, que é para que as meninas possam, lá na comunidade, também vender a cabeceira. Então, são todos esses olhares que me fazem ficar muito orgulhosa dos meus alunos, né? Porque eu acho que eles realmente ouviram tudo aquilo que foi falado durante o curso. Então, vou aproveitar e puxar aqui do lado a Helena, que já está aí, já está o microfone. A Helena, ela, por conta de datas de cada um e tudo mais, a Helena foi a aluna que conseguiu fazer o segundo módulo. Então, a Helena foi comigo para o Vale do Jequitinhonha. E desde o início falando que ela jamais faria o terceiro módulo, jamais eu vou fazer o terceiro módulo. E aí ela teve, no primeiro dia ela falou isso. E aí ela teve, na casa da Deuseni, elas dão também, além da gente ficar hospedada lá, elas dão oficina para mexer no barro, na cerâmica, conhecer o oleio, ver de onde sai e tudo mais. E a Marcelene foi a grande professora que conseguiu fazer com que a Helena resolvesse fazer o terceiro módulo, né? Então vocês podem contar um pouquinho dessa história. Bom dia, obrigada pela presença de todos. Quando eu comecei o curso com a Maria Fernanda,
Falei, é módulo 1 e módulo 2. Mas jamais eu ia fazer módulo 3. Falei, imagina, eu não sou artista, não sei desenhar, não sei fazer nada que vou. Essa parte eu adoro, eu sou uma apreciadora de arte. Eu adoro ver a exposição, eu aprecio trabalhos de arte, mas eu nunca me coloquei no papel de artista. Bom, fomos eu e a Maria Fernanda lá para o Vale do Jequitinhonha, a Deusani, na casa da Deusani, a Marcelene, e elas têm um balcão na cozinha com esses azulejos aqui, que foram pintadas pela Gil. Toda manhã eu sentava na frente na mesa com esse balcão, com esse desenho. Falei, nossa, Maria Fernanda, como é bonito, não? Por que você não faz uma parceria, uma colaboração com a Gil? Você não precisa desenhar. Ela desenha para você e você faz algum trabalho, uma mentoria, né? Falei, não, Fernanda, não vou fazer. Todo dia, durante uma semana, Maria Fernanda, mas ela, né, vai ser uma boa parceria. Por que vocês não fazem? Todo dia a Fernanda ficava me falando. Falei, não, Fernanda, saí de lá. Já estava um pouco convencida, mas não 100%. Bom, no final eu acabei me inscrevendo no módulo 3, mas aí eu tive viagem de trabalho, tiveram vários incidentes. Falei, Maria Fernanda, não vou fazer. É um aviso para eu não participar disso. A Maria Fernanda, não tem isso. Espera aí que eu vou falar com a Gil. Acho que eu tive umas 4 ou 5 recaídas, disse que eu não ia participar. A Maria Fernanda sempre, não, acho que também sábado passado. Falei, eu não vou fazer. Não, mas vamos. No final, essa é a obra, né? Junto com a Marcelene, com a Deusani, eu tive amiga que me ajudou também, porque senão não ia sair o trabalho. Não ia mesmo, porque é uma coisa que eu não me vejo, né? De repente, acho que é um início de uma outra fase da minha vida. Quem sabe, né? Eu faço algum... Somos todos artistas. E eu acho que boa parte do curso eu falava para vocês, o Thales está aqui, que não me deixa mentir, que é que vocês precisavam se permitir. Né? Eu acho que o que eu desenvolvi com as meninas em Urucuriá, uma coleção que chamava Permita-se, né? Então, é isso, permita-se. Acho que eu me permiti fazer um trabalho em conjunto com a família da Deusani e Marcelene. Fiz até umas peças, né? Não foi, Marcelene? A Marcelene pode contar como é ser professora da Helena. Ela vai contar umas coisas assim que me deixaram... Obrigada, muito obrigada pela presença de todos. Bom dia a todos. Falo alto, então o microfone tem que ser mais... Não, ele regula. Nem precisar. Ele regula conforme a sua voz. É um prazer enorme, né, estar aqui. E é um prazer maior ainda ter todos vocês prestigiando. Tanto o nosso trabalho, quanto a exposição e o trabalho dos alunos da Fernanda, que, inclusive, já é uma amiga da família, né, Fê? Já é de casa. Então, eu quero agradecer a presença de cada um. E a Helena, ela gosta de desafios, pelo jeito. Ela ficava prestigiando o tempo todo a bancada. Depois eu tenho fotos da bancada, se alguém quiser conhecer pelas fotos. E ela ficava prestigiando até que ela quis fazer a oficina. E a oficina tem as 3 etapas: preparação do barro, modelagem, pintura e queima. Na verdade, são 4 etapas. E ela, quando chegou na hora da pintura, ela falou, eu não vou fazer. Eu falei, como assim, Helena? Você vai levar suas peças sem pintar? E ela, eu não sei fazer. E eu falei, Helena, vem cá, é tudo diferente. Você não vai pegar pincel, você vai pegar uma pena de galinha. É uma pena de galinha, ela é minúscula, talvez seja mais fácil. Mas quando ela pegou a pena, ela falou, não, eu não dou conta, ela tem vida própria. Essa pena tem vida própria, ela não faz o que eu mando, ela faz o que ela quer. E aí, né, foi muito divertido, a gente, durante a oficina, né? E a minha irmã, que ela costuma pintar mais as peças, né? Que ela já especializou nessa área do artesanato, que é pintar. Ela tinha acabado de se mudar. A gente trabalhava junto, a gente trabalha em família, né? E a minha irmã tinha acabado de se mudar. E aí
conhecendo o trabalho, mesmo assim a Helena quis fazer um trabalho com ela, né? Porque o trabalho dela é muito minucioso, né, Helena? Quem conhece sabe que é um trabalho maravilhoso. E aí, mesmo assim, ela quis fazer, mesmo que por telefone, né, Helena, online, mas deu certo. E ficou linda a exposição, já mandei foto para minha irmã, ela achou lindo, maravilhoso. E aí, durante a oficina, a gente vai conversando, e a gente vai ficando amigo, e a gente, né, não para de falar, eu sou muito falante. E a Helena gostou demais da parte que eu contei para ela, que a gente... Final de semana, a gente tem nossos momentos também de diversão, tem o churrasco em família, visita outras famílias, né? E aí, durante o churrasco, a gente fica de olho, a gente não consegue se desconectar da arte. Mesmo nas diversões e nos momentos de diversão, a gente não consegue desconectar. E durante essas festividades, a gente fica de olho se tem alguma coisa naquele ambiente que dá para a gente usar no trabalho. Quando, por exemplo, a gente vai almoçar, tem frango caipira, a gente já vai na cozinheira e fala, você vai depinar o frango? Deixa eu ver se não tem uma pena que é boa. Você deixa eu ver na hora que você estiver tirando se tem uma pena boa. Às vezes a gente vê um barro no barranco e eu já comento, mãe, aquele barro deve dar um molejo bonito. Às vezes a gente vai na festa de aniversário, tem alguma coisa, ela conheceu nossa caixa de ferramentas, então é uma caixa de ferramentas muito aleatória, que tem escova de dentes, que tem tesoura, que tem... Tudo que vocês imaginar, aquilo vira ferramenta. Então é muito interessante. A gente sai... mas a arte não sai da gente, então a gente não consegue se conectar. Achei muito interessante quando a Cris falou que toca, porque realmente é o que a gente, como artesão, também sente. De um cliente, vira um amigo. Hoje aqui, então tem muitas pessoas que vieram aqui, que a gente falou que ia estar aqui, e que vieram, não, eu vou ver vocês, vem para minha casa, foram muitos convites, eu quero que vocês venham para minha casa, eu quero que vocês fiquem na minha casa. Então, isso também é muito bom. Além da arte, além do trabalho, que a gente chama de trabalho, eu costumo falar que às vezes perguntam para mim se é uma terapia. Eu falo, para mim, já não é mais uma terapia. É um trabalho, porque eu tenho responsabilidade, eu tenho data de entrega, eu tenho que ficar monitorando tudo isso. Mas acaba tendo essa outra parte, que é esse contato que a gente tem com as pessoas e que muda a vida, né? Que eu acho que muda a vida esse contato. Então, é muito interessante, foi muito bom e eu espero que a Helena volte e que muitas outras pessoas voltem, porque cada pessoa que vai lá volta com o nosso amigo. Obrigada. Eu aconselho quem for, vá com o estômago vazio, porque vocês comem o dia inteiro, gente. A Deusani, ela... Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Come mais. É um convite que eu faço para todo mundo. Né? Tem que ir aos poucos, porque não vai caber todo mundo, mas é uma viagem que vale a pena, porque realmente... é um aprendizado para a vida, né? Muda a vida mesmo. E, vamos aproveitar você e o Thiago falando do Vale do Jequitinhonha. O Thiago trabalha na área de eventos e vocês podem conhecer na parte externa a barraca de feira que ele fez, inspirada nas feiras do Vale, quando as mulheres, há muitos anos atrás, levavam as cerâmicas para vender na feira. Então, a partir desse... Acho que já existia lá dentro do Thiago, mas acho que o curso ajudou ele a trazer para a vida a plataforma IAPO. Então, conte um pouquinho você e a Dê dos bonequinhos. Você precisa contar, Dê, pelo amor de Deus. Bom, primeiro, obrigado pela presença. Obrigado, Maria Fernanda. Eu vou me emocionar, mas vamos lá. Eu sempre digo que o medo sempre existe, né? Quando eu entrei no terceiro módulo, eu sabia que ia ter uma exposição, mas eu fingi que não sabia. E eu falei, putz, como é que eu vou fazer? Eu não sei mexer com nada. Eu estive também no mesmo processo, pintando na casa do desenho, fiz a oficina. Meus desenhos, só meu marido que é apaixonado, né?
eu estou sempre do lado contrário, né? Então, eu sou colecionador de arte, trabalho com eventos, eu tenho uma galeria de arte contemporânea, itinerante, trabalhei muito com alguns artistas contemporâneos e sou colecionador de arte popular brasileira. Eu nunca me vi deste lado, mas eu sempre tinha esse sonho. E recentemente fui desbravar junto com uma malha algumas comunidades artesãs, e a primeira que eu queria ir era o Vale. E a gente foi para o Vale. Ficamos alguns dias na casa da Deuseni fazendo as oficinas, e o Vale, de alguma forma, me envolveu, me consumiu. 3 meses depois eu estava no Vale novamente. O Vale, para quem não conhece, o Vale é muito grande, é muito extenso e muito intenso também. Então são muitas regiões artesãs com identidades muito claras, cada um, né, com as suas particularidades. E foi uma paixão, assim, né, de entrar na casa de cada um, né, de viajar 9 horas, 12 horas de carro. Quando veio esse desafio no 3º módulo, veio aquela coisa, como que eu vou trabalhar daqui com algum artesão, seja de onde for, né? Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu não... Né? A gente pesquisou muito, eu e a Mamália, principalmente sobre o Vale, né? Como o Vale foi, de alguma forma, roubado, explorado, né? E como a gente não fazer isso, né? Não seguir a mesma rota, né? A gente vem do mundo corporativo e o mundo é esse, né? Então, como a gente leva, né, a arte, como a gente resgata a origem, mas como a gente também não atravessa os limites e como a gente usa a audição, né? E nesses momentos de desafio sempre tinha esse olhar calmo, essa leveza da Maria Fernanda. Tá bom. E a coisa foi muito leve, assim, mais do que eu esperava. A Deuseni foi, assim, brilhante. O Vaguinho, que está aqui também. Porque a minha ideia com a plataforma IAPO é resgatar a origem. Mas quando a gente fala em resgatar a origem, não é só trazer aquilo que era feito no passado. Eu acho que a identidade, a origem, ela pode evoluir, né? A gente só tem que tomar muito cuidado, e que é isso que eu o tempo inteiro observei, fiquei atento, escutei, é não perder a essência, não perder a alma de cada um e principalmente a história. E fazer um projeto com o Vale é você ter uma história de muitos anos, né? Então eu precisei fazer um recorte dessa história, e o recorte foi muito inspirado nessas histórias que outros artistas também trabalham, que é sobre as mulheres que lá vivem, né? E os homens precisaram sair para trabalhar. E muitos não voltaram, enfim, muitos ficaram muito tempo, e as mulheres precisavam de um sustento. E o material que elas usavam em casa para próprio uso, que eram os utensílios, elas começaram a produzir para levar para as feiras de rua e para poder vender e trazer o sustento. Então, o meu propósito foi trazer essa originalidade, trazer o desenho principalmente da Deuseni, que é uma coisa que ela faz há muitos anos, ultimamente ela tem feito menos, que as filhas estão fazendo, mas também mostrar que a gente pode trazer, resgatar essa origem, mas trazer coisas diferentes. Então foi aí que eu convidei o Vaguinho para a gente trazer o tradicional Balangandã, que também tem uma história, tem uma origem, tem uma tradição, né, dos negros, dos escravos na Bahia. E o Vaguinho fez a nave, né, reproduziu a nave, a Deuseni fez as miniaturas, né? E aí, além disso, ela também reproduziu uma série de utensílios com o desenho do cotidiano, desenhado por ela mesma, através da história que ela viveu, da infância dela, do olhar dela que ela viveu ali. Nesse momento, ela começou a desenhar. Ela falou, eu fiz, mas não vou mandar. Eu falei, não manda. Ela mandou, eu não conseguia responder. Mandei para Maria Fernanda, fiquei super emocionado. E ela, Thiago, eu não vou mais fazer, você não gostou. Eu falei, não, só estou me recompondo.
Então a plataforma IAPA é para a gente resgatar, é para ser um canal de sustento, né? Então eu nesse projeto eu tive alguns patrocinadores nessa instalação, a Lu, que está aqui, que é uma grande amiga, o Abelardo, a Maria Cláudia, eu tive um grande apoiador que é meu marido, e essa verba toda foi revertida para a gente ter mais obra, para a gente ter mais peças dos artesãos e poder trazer outros artesãos também, né? Então eu fui para Caraí, que você olha que a identidade é bem diferente, são outras técnicas. Aonde você anda no vale, são técnicas diferentes. Você enxerga essa técnica, essa identidade, essa alma e a história de cada um em cada peça. Então, hoje a Deusene trouxe para todos vocês também um biscoito de polvilho feito por ela, né? E para vocês tem uma cachaça também. E obrigado a todos e obrigado Maria Fernanda, Vaguinho e Deusene por aceitar esse desafio. Vou tentar ser breve, né? É uma honra para mim estar aqui, porque a gente acaba trazendo um pouco do Vale para cá. E quando eu comecei a trabalhar com artesanato, eu nunca pensava que o Vale chegava a ser o que o Vale é hoje. Porque quando a gente, as histórias que a gente ouvia era que o Vale é o Vale da miséria, que é o Vale da pobreza, ninguém queria visitar o Vale, né, justamente por isso, né? E a gente ficava lá naquele canto de terra seca, né, naquele torrão, sem ser visto por ninguém, sem oportunidade, em silêncio, sem oportunidade de fala. E aí nós criamos um grupo de mulheres artesãs, com 7 mulheres, né, e a gente começou a desenvolver um grupo para a gente trabalhar. E, na verdade, a gente queria muito trabalhar e ganhar dinheiro para o sustento. Mas uma das coisas que era o meu sonho era mudar esse nome do Vale de Jequitinhonha. Porque a gente tinha vergonha de falar que era do Vale, porque de tanto que era, vamos dizer assim, a fama ruim, né? O Vale era um pedaço do Brasil que dava vergonha no resto do Brasil, né? De muita seca. Então, assim, praticamente ninguém via nada de valor. Mas a gente estava lá. E esse era o meu desejo, que as pessoas vissem com outro olhar, que o Vale também tinha valor. E isso nós conseguimos, graças a Deus, através do artesanato e através de muitas pessoas boas, né? E assim, Maria Fernanda nós já trabalhamos com ela já há mais tempo, e ela é uma da família mesmo, né? Assim, eu sinto muito à vontade, e ela é essa pessoa que trabalha com seriedade, mas que deixa a gente à vontade para fazer o nosso trabalho. E isso os alunos dela também, né? Que nós ficamos muito à vontade para trabalhar, né, com o Tiago, né? E Tiago, assim, foi uma história bem marcante, eu e Tiago, porque ele queria uma história, né? Que eu representasse uma história com os desenhinhos, que eu não sei desenhar, gente, nada. Meus meninos sabem desenhar, mas eu não aprendi. E aí eu começava a desenhar, eu olhava e falava, não vou nem mandar para o Tiago. E eu mandava e falava com os meus meninos, eu falava assim, graças a Deus, ele não vai querer, ele vai falar assim, a gente vai mudar. Aí quando eu mandava, eu tinha, eu estou emocionado, eu vou ter que fazer. Linda. E aí, assim, foi bastante dias, né, pra gente fazer isso, mas graças a Deus deu certo, foi um trabalho bom, e é o trabalho, como o Tiago falou, minha mãe hoje tem 99 anos e é uma artesã, que foi muito bonita a história dela. Vou ser bem breve aqui. Minha avó ficou viúva,
com a casa cheia de filhas. E aí, naquela época, quem era fazendeiro e quem tinha os pais podiam comprar o enxoval das meninas, né? Que era vindo o enxoval de louça, né? Que ia comprando e ia juntando, né? Quando a moça encontrava o rapaz para casar, então o enxoval já estava pronto. Mas só que minha avó era viúva. Naquela época não tinha aposentadoria. E ela cuidava das filhas dela trabalhando na roça. E aí a minha mãe, né, com a família da minha avó, a gente nunca enjeitou serviço. E a minha mãe pensou, eu mesma vou fazer meu enxoval. E é justamente aquelas peças ali que hoje ela não consegue, né, ver isso porque ela tem Alzheimer, né, tadinha. Mas assim, essa é uma semente da mãe dela e dela que eu estou reproduzindo com muito orgulho. E aí a minha mãe fez, né, o próprio enxoval. E a minha mãe fez o enxoval, né, para ela, e ela começou a fazer para as amigas dela, para vender. E a minha mãe andava 50 quilômetros a pé, levando essas peças até Capelinha, que é uma cidade próxima a nós, para trocar em comidas, para cuidar da gente. Isso é com muito orgulho que eu represento ela ali, né? E que assim a gente aprendeu a não enjeitar serviço, mesmo que seja difícil, não desistir. Às vezes, quando eu pensava em desistir, Tiago, eu lembrava muito disso. A minha mãe não desistiu. A minha mãe foi forte, né? E assim, para a gente não passar fome, ela fez essas coisas que só depois que a gente cresceu a gente viu, porque ela não reclamava de nada. Então, representar ela ali é muito bom. E aí, hoje o Vale tem uma outra cara, a gente fica emocionado, gente, mas é de alegria, de saber que hoje as pessoas dão valor no que a gente faz, de saber que as pessoas veem a gente com outros olhos, de saber que as pessoas hoje valorizam o artesão, valoriza, porque até quando a gente começou a trabalhar, eu acredito que muitos artesãos do Vale passou por isso, a gente não tinha valor e talvez a gente tinha que dar as peças quase de graça, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar, mas isso é barro, né? Mas não é só barro, um pedaço da nossa história, um pedaço da nossa alma, o nosso sentimento está ali, e as pessoas hoje conseguem ver isso com outros olhos. E justamente por isso que a gente fez esse projeto do turismo de base comunitária, né, que o Marcelo já teve, né, a Helena, muitas pessoas que estão aqui já teve a oportunidade de ir, ficar na casa do artesão, né, se não for lá em casa tem outros artesãos, para vivenciar o nosso dia a dia, chama receptivo familiar justamente por isso, vivenciar o nosso dia, né, participar da nossa vida, né, e ver como é a nossa vida no Vale, ver como é a vida de um artesão, né, os desafios que a gente passa. E eu convido vocês, né, que quiserem um dia ir até o Vale, visitar, vai ser muito bom. Vocês nós estamos de portas abertas. E esse trabalho, eu acredito que é só o começo, que a gente vai fazer muita coisa juntos e vai desenvolver em vocês, em outras pessoas também, o desejo de fazer muita coisa junto, ou com nós, ou com outros artesãos. Desculpa, e quero agradecer, né? Agradecer Fernanda, Tiago e todos os que já passaram lá por casa, que assim é um prazer estar aqui revendo vocês, abraçando novamente, e estou lá de braços abertos, né, para esperar vocês, se vocês quiserem um dia comer uma paçoquinha de carne socada no pilão, né, tomar um cafezinho, contar história, tomar uma cachaçinha queimada, né, Marcelo? E é isso aí. Obrigada, gente.
E receber o abraço mais apertado que tem, que é um abraço maravilhoso que me conquistou a primeira vez que eu fui lá. E eu vou contar duas coisas, uma parte aqui, que é a história que a Deusani e a Marcelene estavam me contando no caminho de Jundiaí para cá, porque elas estão lá em casa. E era quando a Gil, que é a irmã da Marcelene, precisou se mudar, elas ficaram sem uma pessoa que fizesse essa pintura tradicional do Vale, bem delicada e tudo mais. E a Dê rezou para Deus para que viessem trabalhos com pedidos de pinturas mais simples para que ela pudesse dar conta, porque ia ser difícil encontrar alguém que conseguisse pintar como a Gil. E aí chega o trabalho do Thiago, que pede para ela pintar o cotidiano dela com o desenho dela. E aí ela não conseguia gostar dos bonequinhos e rezar, e aí ela teve que fazer uma outra oração para Deus, pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso conseguir gostar desses bonequinhos. E hoje ela gosta, então assim, as orações funcionaram, né? Porque a Marcelene ainda falou, mãe, você pediu para Deus para vir uma coisa mais fácil, veio uma coisa mais fácil, entendeu? Deus a atendeu. Deus a atendeu. E o Thiago, ele tem na barraca de feira, que é a instalação dele, tem um folder para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a plataforma IAPO. Né? E aí eu vou pegar o gancho e chamar a Lena e o Vaguinho para contarem um pouco. A Lena, né, desde sempre, em 2014, estava junto comigo lá em Muzambinho, conhecendo a Zana. É uma designer e artista incrível, que mesmo assim topou participar do curso, né, porque foi um outro processo. Ela tem uma obra premiada aqui na exposição do prêmio do objeto brasileiro, e aí ela traz na obra dela as contas de cerâmica da Deusani e o chão de estrelas do Vaguinho, Wagner Trindade, de Tiradentes, Minas Gerais. Ah, imagina! Esqueci de falar, a gente trabalha com a Helena também já há muito tempo, né, Helena? E assim, é muito bom trabalhar com ela também, né? E assim, a gente tem feito muita coisa juntos, né, Helena? Vamos fazer ainda, né? Ai, gente, quando a Dê fala assim, eu vou falar só um pouquinho, eu falei, não precisa, eu passo a minha vez, posso voltar o microfone e ela continua. Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, que eu sou uma extrovertida de ocasião. Quando eu tô com as pessoas que eu gosto, que eu sinto confiança, eu sou uma pessoa mais verborrágica, falo. Mas na vida, eu sou uma tímida e eu choro muito. Por isso que eu já trouxe aqui o lenço, né? Achei que isso não ia acontecer hoje, mas é sempre muito emocionante poder falar de um trabalho que eu faço e ainda do lado das pessoas que me inspiram e que me reconectam de alguma maneira com a minha própria história. A minha família, a família da minha mãe é de Minas. O meu avô era uma pessoa muito complexa e ele mudava muito de casa. A minha mãe nasceu em Montes Claros, porque era um hospital, era longe, tá? Tipo, era o hospital mais perto da região, a maternidade. E a minha avó teve 10 filhos e poucos foram na maternidade. E a minha mãe foi na maternidade porque ela estava com muito medo de alguma coisa. E a minha mãe foi nascer no Montes Claros, que é perto do Vale. Só que eles moravam na fazenda, no Vale de Jequitinhonha. E eu não sabia disso. Eu nunca soube disso. Assim, eu lembrava que eu vi o RG da minha mãe quando era pequena e eu lia Montes Claros, onde é que é? Ah, ali, é quase na Bahia. Quase que eu sou baiana. Eu falei, mas como assim? Porque como eles mudavam muito de casa, eu tinha mais conexão com outras cidadezinhas de Minas, mas com o Vale não. E eu fui saber essas coisas depois de velha, porque eu acho que quando a gente é meio criança e adolescente, a gente não... Assim, a gente é muita gente, né? Eu não dava tanto valor para as histórias da minha família, né? Para mim era tudo muito comum, era aquela minha avó, aqueles são os meus tios, meu pai, da onde eles vieram, não era uma pergunta que eu me fazia. Eu via esse trabalho que está ali na mesa do Thiago, a casa da minha avó era cheia disso e para mim era uma coisa dada, da casa, sabe? A minha avó não é ceramista, a minha mãe também não tem essa coisa da manualidade, ela é uma mulher, é como a Dé fala, sabe? Não enjeita trabalho. E
eu sou arquiteta de formação, trabalhei um tempo com isso, e quando eu conheci a Fê, a gente se conheceu em 2014, e nesse ano mesmo a gente já começou a viajar, e a gente foi para Muzambinho, e a gente viu a Zana, e foi num momento muito delicado para mim, que foi quando a minha avó mineira, ela tinha falecido. E eu acho que já faz 10 anos isso, né? E eu acho que nesses 10 anos eu fiquei tentando preencher esse vazio que ela me deixou, porque ela preenchia muito daquilo. E eu não sabia tantas histórias. Eu fui começar a conversar muito com a minha avó quando ela já estava mais adoecida e que eu tomava conta dela. E aí eu fiquei sabendo... Aí é que eu perguntava as histórias, sentei, cuidei. E eu acho assim, se vocês têm avós, se vocês têm pessoas mais velhas na família de vocês, aproveitem muito enquanto eles conseguem, enquanto vocês conseguem ter essa troca com eles, porque é muito valioso, sabe? A gente saber de onde a gente vem, as nossas histórias, e eu acho que é o que forma a gente, eu acho que é isso que falta muito no mundo, sabe? A gente se conectar com o que é nosso, e não ter vergonha, sabe? Igual a Dê falou, que o vale é o vale da miséria, o vale da fome. E a minha avó falava isso, ela falava, o vale do Jequitinhonha. Ai, é tão pobrezinho. Que ela morava lá e ela falava assim, a gente... todo mundo fazia missão para levar coisa para o vale, né? Meu avô era lavrador também, ele era agricultor, e eu descobri recentemente que ele plantava algodão no vale. Antes do vale ser tomado pelas empresas de eucalipto, né, de celulose, que devastaram todo o nosso cerrado, assim, é uma judiação, enfim, outro papo. Enfim, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Então, esse vazio que eu estava comentando a gente precisa preencher, sabe? Assim, talvez a gente precisa conviver com um pouco de vazio, mas tem algumas partes dele que precisa ser preenchido, porque se a gente precisa preencher o quebra-cabeça do autoconhecimento da gente só preenche com um mergulho. E eu acho que o curso da Fê, apesar da gente ter começado nessa trajetória super juntas e tal, a Fernanda, ela é uma pessoa que ela ensina muito e me ensina sempre a ser obstinada, sabe? Quando você quer uma coisa, não desistir no meio do caminho. Qualquer coisa que você quiser fazer, que você tem medo de se sabotar, fala para ela te cobrar. Até hoje de manhã, eu estava me arrumando, ela estava na minha porta. Eu falei, Fernanda, eu estou secando meu cabelo. Eu não me terminei. Ela, você vai atrasar? Eu falei, eu juro por Deus que eu não vou atrasar. Aí ela me deixou porque eu jurei. Porque senão eu acho que é uma coisa dessa trajetória da gente que é criativa, é procrastinar e esconder e tal. E às vezes a gente precisa de um amigo ou alguém que seja essa pessoa que tire, nem que for a fórceps, mas um fórceps delicado, com uma voz doce. Ela é essa pessoa. Enfim. E eu tenho uma curiosidade, a Dê estava falando, e quando a Dê fala, e eu escuto, e quando o Vaguinho também fala, eu escuto muito... com muita atenção e com muito carinho. A minha mãe, eu fico com raiva dela, ela nem veio hoje, mas ela veio semana passada no prêmio. Eu falo, mãe, como é que pode? A minha mãe, ela não lembra de nada. Ela é um livro branco, assim, ela não lembra da infância dela. Ela não sei o que aconteceu, não é uma coisa que a gente costuma conversar, mas ela não lembra. Então, toda vez que eu tenho que buscar histórias da família, eu tenho que pegar um irmão, um tio. E aí eu fico escutando aquilo. Eu leio muito Guimarães Rosa, porque o jeito que ele escreve é o jeito que se fala em Minas. E Cordisburgo ali é uma região onde a minha família mora hoje, que é onde ele nasceu. E eu ler os livros dele, as frases, é como se eu estivesse escutando a minha família conversando comigo. E quando eu fui da casa da Dê em 2000, a primeira vez foi em 2016, depois 2017, a gente voltou agora. E quando eu vejo você falar, Dê, você parece que eu estou ouvindo essas vozes dessas pessoas. É uma familiaridade, assim. Então, eu não quero falar de obra, de trabalho. Tem uma peça ali que muito... um sonho realizado ter uma peça premiada. Eu fiz uma peça aqui, mas a peça é um resultado, assim, de ouvir, gente. De ouvir essas duas pessoas, né, que são incríveis. O Vaguinho vai falar daqui. Eu já vou terminar rapidinho, porque é muito bom ouvir o Vaguinho falar também. E o Vaguinho, antes, voltando. Os homens da minha família são meio, assim, não tão importantes quanto as mulheres. Deus me perdoe, mas as mulheres são muito, muito fortes. E Dê, você é uma inspiração, porque você
Você, para mim, é como se eu visse todas as minhas tias, as minhas avós e todo mundo. E essa sua energia, sabe? De que eu acho muito bonita a pessoa conseguir tirar poesia, quer dizer, manter poesia, manter delicadeza, manter gentileza, depois de uma vida tão difícil, sabe? E eu tive aquela vida, como é que fala? Bem Nutella, sabe? Mas quando eu vejo vocês, todas vocês, eu fico tão admirada, assim, eu falei, da onde que vem tanta força? É uma força, é uma determinação, porque você também me ensinou muito isso, que é... Eu almejo isso, então eu acho que eu escuto tanto e eu faço as peças e as coisas muito tentando entrar nisso, sabe? Materializar. Quando eu pego as contas do Jequitinhonha, para mim eu estou pegando uma parte dessa sua força. E eu sou, na minha casa, que é o meu ateliê, eu sou cercada por isso. Tenho potes de cores de cerâmica. Nossa, eu tenho muita, gente. Eu devo ter, sei lá, 5.000 contas de cerâmica na minha casa, porque é muita mesmo. Porque, assim, isso é barro, é terra, né? Isso é energia. E eu me cercar disso, parece que eu estou me cercando dessas histórias que eu perdi e que estão sendo contadas de uma forma silenciosa em alguns objetos, mas que têm a energia. Então, quando vocês veem alguma peça que eu fiz, saibam que tem ela, tem ele, tem um pouco de mim também, tem um pouco dessas histórias. E o Vaguinho... Eu falo que os homens foram muito na minha vida, mas assim, o meu pai, eu tenho uma dificuldade de relacionamento com ele e hoje em dia é muito mais fácil do que no passado. Mas quando eu vejo, minha mãe fala, você é igualzinho a seu pai. Eu falei, gente, como é que a gente pode parecer tanto com uma pessoa que a gente tem tanta dificuldade? E aí, o meu pai é de signo de Gêmeos, Vaguinho é do signo de Gêmeos, ascendente de Vaguinho é Virgem, ascendente de meu pai é Virgem. E eu sou apaixonada com o Vaguinho. E aí eu comecei, quando a gente vê outras pessoas muito parecidas, o Vaguinho é aquela pessoa que faz, ele tem oficina, e ele tem as ideias, e aí muda de ideia. E essa inconstância é o que me irrita nas pessoas de Gêmeos. E muda de ideia, não sei o que lá. Só que a gente precisa ver um pouco no outro e trazer um pouco para nossa vida. E quando eu vi a oficina do Vaguinho e o jeito das ideias dele, o jeito doido, ele ainda é, tipo assim, doido que eu digo, não é que ele é doido, inconsequente, tá? É assim, a cabeça dele é um caldeirão, fervilha, sabe? Um monte de ideia. Tem uma hora que eu me perco, porque não pega uma ideia e vai até o fim. Aqui. Você chega lá, tem um monte de coisa começada, algumas finalizadas, mas tem um monte. E esse Vaguinho, eu conheço ele desde 2017. E só agora que a gente conseguiu viabilizar um trabalho, esse ano, que fizemos juntos, por desfile de São Paulo Fashion Week, uma coleção de acessórios, para o Antônio da Foz, foi um sucesso, foi maravilhoso. E agora com essa peça aqui. Essa peça aqui, na verdade, todas essas estrelinhas que vocês estão vendo, isso eu peguei lá na oficina dele, no chão, ó, em 2017, e estava guardado em casa. A peça chama Tudo que estava guardado em mim, porque são coisas que estavam ali, ó, um tempão. E a Fernanda fala, você não vai fazer nada, você não sei o quê. Eu não vou, Fê, não vou, deixa aí. E no fim fiz. E o Vaguinho... vocês vão se apaixonar por ele, tá? Então eu vou parar um pouco de falar, porque eu acho que esse momento não é nem sobre mim, é sobre vocês. Aí conta aí, conta como é que é o seu trabalho, a sua oficina, conta aí tudo, fala. Bom dia a todos. Nossa, depois de tanta fala bonita assim, acho que eu tenho que falar mais nada, né? Vou ficar mais calado, né? Mas eu acho o seguinte, quem se inspira, quem mergulha, quem faz tudo que a gente espera dela, eu acho que assim, elas nos guiam, né, para muitos caminhos, né? Eu estava ouvindo todo mundo falar aqui, todo mundo se expressar, e é também a forma como eu penso, a forma como eu ajo, né? E nós somos muito inspirados por pessoas, né? Tem gente que se inspira no Ayrton Senna, no Michelangelo, no padre, né? E eu tive a felicidade de receber Maria Fernanda em 2017 na minha oficina. Então, eu acho que o raio de luz, né,
Tem gente que traz as trevas e às vezes não é culpa da pessoa, já está impregnado nela. A gente conversou um pouco disso, né? E tem gente que traz muita luz, entendeu? E Maria Fernanda foi isso. E quando a gente se conectou, eu acho que são coisas mais profundas, são coisas que vão ficando. É uma planta muito bem plantada, que a raiz dela é profunda, né? Que ela vai passar por tempestades, mas ela está ali firme, ela está forte, né? Maria Fernanda, para mim, é muito disso, sabe? E quando ela me convidou para poder fazer parte desse curso, eu entendi, né, o que ela queria passar. Hoje nós temos uma sociedade líquida, preconceituosa, que vive numa superfície acomodada. Maria Fernanda nos convida a um mergulho mais profundo. Vocês viram os depoimentos aqui emocionantes. Então, assim, ela não queria ficar na superfície. Ela quer esse mergulho, ela quer nos mostrar o que está ali embaixo ali. Que muita gente não tem curiosidade, a gente tem que entender isso também. E na hora que a gente consegue se entrelaçar nesse grupo, né? A gente consegue se misturar, a gente faz aquilo que a gente sabe, a gente dá aquilo que a gente tem de melhor. E isso é tudo que a gente espera da pessoa. Quando a pessoa faz o seu melhor, ela faz tudo que a gente espera dela. E a partir daí, eu me uno ao Tiago. Foi assim, uma grata surpresa, até fiquei hospedado na casa dele. Gabriel me recebeu super bem, marido dele. E foi muito mágico entrar no universo dele, porque a casa é muito reflexo da pessoa, né? E nós nos falamos pouco no curso e mais por telefone depois, como foi com as meninas, como foi com a Deuseli. Então, assim, mas já há uma conexão. É como as obras que estão aqui, elas são conectadas, né? E naquele momento a gente se mistura, ele faz uma provocação do Balangandã, e a gente sabe da história forte que o Balangandã tem, que veio da Bahia, que as escravas, quando conseguiam se libertar, comprar sua própria liberdade, elas usavam alguns acessórios, e algum desses acessórios eram os balangandãs. Então tinha uma história muito forte. Aí Tiago propõe uma coisa mais inusitada, que eu podia ter feito toda a peça, mas aí ele faz uma mistura minha com o Vale, uma mistura minha com a Deuseli. Então, assim, são pessoas de coração muito aberto. Eu falei para ele que ele parece um protetor, sabe? Eu falei que ele tem uma espiritualidade muito forte de protetor, e essas pessoas elas sofrem muito, entendeu? Porque proteger é um ato de parar de cuidar de si, para proteger o outro. Poucos de nós têm essa capacidade, e ele tem essa capacidade. Na hora que ele consegue fazer essa proteção, ele faz essa sintonia, que é uma sintonia minha com a Deuseli, inusitada, contando uma história, contando de um passado, mostrando as raízes do Brasil, mostrando como que a gente ainda precisa mudar, como que a gente ainda precisa evoluir, que não é olhar para a Europa, é olhar para si. Então, assim, eu fui muito mexido, eu fui uma terra muito bem arada, né, por pessoas que passaram antes, pela Maria Fernanda, porque senão eu não ia conseguir absorver toda essa essência, essa bondade que estava sendo passada por mim. Maria Helena eu já conheço desde 2017, então, assim, falei hoje para ela uma coisa importante, falei para ela que a gente tem uma sintonia muito forte, que as peças começam agora a reverberar, a falar por si,
as coisas têm um tempo para poder acontecer na vida da gente. Então, assim, às vezes a gente no mundo de hoje é atropelado, a gente é induzido, mas as pessoas que estiverem no caminho certo, que ouvirem as vozes certas, que trouxerem isso para a gente, o curso adequado, o entrar na casa do artesão com respeito, o levar essa história, o ser persistente, porque você foi persistente com ela, em momento algum você desistiu dela, né? Esse convite para ficar na casa, eu acho que a gente precisa trazer isso mais para o nosso dia a dia, entendeu? Isso vai fazer com que todos nós, sejamos pessoas melhores. Então, eles já falaram muito bem, eu não preciso falar mais. Muito obrigado, gente. Eu queria contar uma história. Ontem o Vaguinho chegou em casa, estava numa reunião, falando rapidamente, vim para montagem. Quando eu voltei, além dessas palavras que ele falou para mim, ele virou e falou assim, ele ficou encantado com essas peças, tem 800 peças de arte popular brasileira. Ele falou, tenho vários desenhos para você. Eu falei, como assim? Não, fiz vários desenhos inspirados na nossa coleção. Só que o meu marido estava em reunião, o caderno estava no quarto. Tá bom, eu tive que esperar, né, acabar a reunião. Aí ele foi me mostrar os desenhos, os vasos do Vale, ele fez vários desenhos. E eu fiquei assim, não tinha nem palavra, nem nada, assim. Fiquei chocado, e dali a gente começou a falar de muitas possibilidades. E foi maravilhoso, assim como estar na casa deles é maravilhoso, mas recebê-los também é maravilhoso. Eu vou agora, depois de tudo isso, eu escolhi encerrar o bate-papo. Eu sei que está longo, mas a gente tem muita história para contar, mas eu escolhi encerrar com o Thales, que é arquiteto. A gente se conheceu esse ano, né, Thales? E ele mergulhou no curso, mas ele, desde o início, pensa numa pessoa doce, é o Thales. E ele escolheu trabalhar o afeto, né? E, gente, que forte, trabalhar o afeto, né? E trabalhar o afeto com o coletivo. Então, ele escolheu trabalhar com a aldeia Calpana, no território indígena do Xingu, que são, né, o Puriquida, o Axamani, que não estão presentes. Mas, a partir daí, nasce, né, a coleção Afetos, que traz luz, né, e que, além de ser um desafio para o próprio Thales conseguir se colocar, se permitir, né? Então foi esse exercício, vai e volta, mas ele, além disso, ele faz algo que me emocionou também, como todos os outros trabalhos. Ele era a pessoa mais realizada do mundo com todos esses trabalhos, mas ele trouxe quando eu trabalhei há muito tempo, em 2020, com a aldeia Calpana, eu criei um balanço Calpana, onde eu uni pela primeira vez numa única peça o trabalho dos homens e das mulheres, merinaco, porque normalmente os homens trabalham a madeira e as mulheres trabalham com a palha de buriti. E no balanço eu trago a palha de buriti e a madeira numa peça só. E o Thales faz isso agora numa peça também. Então ele também une o trabalho dos homens e das mulheres. Então é o afeto, né, na sua reverberação máxima. Bom dia a todos. Eu vou tentar não ser muito longo. Eu sou um tímido nervoso, tá? Então talvez eu vou gaguejar um pouco aqui. Só um pouquinho do processo, assim. Para mim foi muito difícil. Eu conheci a Maria Fernanda esse ano e eu, na verdade, não queria fazer nem o primeiro nem o terceiro módulo, eu queria fazer o segundo. E por vários processos, e um deles porque eu também nem tinha tirado férias do trabalho, eu queria viajar, sabe? A ideia inicial era ir para Ilha do Ferro. E quando eu conheci a Fernanda, ela me contou e me ajudou ali a entender o primeiro módulo. E eu falei, tudo bem, vou me jogar aqui.
eu fui me apaixonando assim, pelo processo, pelo cuidado, pela sensibilidade, pelas trocas que a gente tinha com os artesãos. E aí acabou que eu não consegui fazer o segundo módulo, porque eu não tinha me planejado com férias, apesar de não ter tirado, e ficou muito em cima, custos, enfim, acabei que não conseguia fazer. E vou conseguir para o terceiro módulo. E apesar de não saber nada do que eu queria fazer, eu também sabia tudo que eu queria fazer. E uma das pessoas que eu me identifiquei muito, eu falei aqui, foi o Vaguinho, porque durante o nosso encontro, que foi presencial, o Vaguinho foi muito emotivo, foi muito emocionante, porque ele não falou aqui, mas a maneira que ele fala da Cherie, do filho, do pai, me tocou muito, porque eu tenho muito essa questão do afeto com a minha família. Assim, né? Eu sempre tenho que trabalhar muito isso com eles. Eu venho de uma família onde os homens são extremamente machistas e violentos, e as mulheres são muito submissas. Assim. Então, eu tento quebrar um pouco disso o tempo inteiro, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com os meus sobrinhos. E são processos que são muito difíceis. Assim. Então, ver um homem com essa sensibilidade me tocou num ponto de muita identificação. E, além de tudo, o Vaguinho levou ali pra gente também alguns trabalhos e tinham luminárias, que é a minha zona de conforto de trabalho. Eu sou arquiteto de formação e light design. Então, eu falei, tô em casa. Mas o percurso foi me levando para outros desafios. O Vaguinho acabou tendo outras pessoas que fariam esse trabalho com ele. E eu decidi seguir com o Paulo e a comunidade. E aí foi um convite para mim, porque ser essa pessoa tímida, nervosa, ansiosa, e me deparar com o Steve, que é a calmaria em pessoa também, que é essa tranquilidade, me levou a um convite autêntico sobre os processos. Apesar de eu querer trabalhar a relação do afeto, eu sabia o que eu queria, mas eu não queria que isso fosse passado para eles de uma forma imposta. Né? Então, a gente fez uma reunião, teve uma conversa online, virtual, e eu expliquei ali, a gente explicou sobre essa abordagem do afeto, sobre essa questão da comunicação, sobre a minha ideia de uma forma mais verbal do que física, né? Do que materializada, e eu pedi para que eles interpretassem isso da maneira deles, e essa relação do afeto entre eles, entre a comunidade. E o Steve sumiu. E sumiu. E os homens têm esse trabalho na comunidade que é esculpir com a madeira, e as mulheres com o buriti, o bordado. E aí, acho que uma semana depois na aula do Steve, e eu não queria cobrar, eu mandava uma mensagem para ele, eu estou aqui treinando as meninas, porque ele é técnico lá do time esportivo das meninas. E sumiu. E aí também, acho que estava a SPA acontecendo, ele precisava produzir, e claro, né, com as demandas dele. Em algum momento o Steve manda as fotos, tá pronto. E aí eu, meu Deus, então assim, e não era nada do que eu tinha pensado, absolutamente nada. E ele me mandou fotos de umas esteiras e de um coração esculpido numa madeira que eu não tinha ideia muito do que fazer com aquilo, porque a expectativa era minha, porque eu não passei isso para ele, mas a frustração também era minha, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí recebi o material, a gente enviou, falei com a Maria Fernanda, e aí precisava falar com ela no privado, porque eu também não queria frustrar uma expectativa ali. E eu não sabia. Quando eu recebi, eu deixei isso guardado, porque principalmente o trabalho das mulheres me levou para um outro lado, que foi da minha infância, era um trabalho que meu pai fazia, que é uma pessoa que eu não tenho uma relação tão afetiva quanto quis trabalhar. E aí, no nosso último encontro presencial, que foi na casa da Maria Fernanda, que eu levei isso e falei sobre isso, eu acho que eu me curei de muitas coisas ali, porque eu não entendia de onde vinha também essa frustração.
E numa conversa compartilhada, acho que foi um processo de cura. E eu voltei para casa, deixei essas esteiras abertas na mesa, falei, agora preciso lidar com isso porque meu prazo está acabando. E eu resolvi fazer uma luminária que era voltada para um pouco da minha área de conforto e que era uma maneira de integrar esse afeto com o trabalho das mulheres, com o trabalho dos homens, que era algo que só tinha feito na comunidade como balanço. E fui atrás de uma cúpula, fui costurar, fui fazer tudo que eu não sabia fazer. Só uma parte, ele começou o curso falando que ele não sabia fazer nada com as mãos. E tudo que ele tocava estragava. E aí então as obras que o coração na parede, ele teceu inteiro, né? Assim, tem o tecido das meninas, mas ele fez toda uma parte. E é exatamente isso, porque a primeira aula que a gente teve no primeiro módulo foi a primeira coisa, soltar, arquiteto, eu não tenho habilidade manual nenhuma, tudo que eu falava não estraga. Fica preto, fazia maquete na escola, ficava na graduação, ficava encardido, sabe? Assim, e terminei fazendo todo o trabalho que eu julguei não saber fazer. Mas disso tudo, para além do resultado, que eu estou muito satisfeito comigo, dividir todo esse processo com a Maria Fernanda foi muito acolhedor. Assim, tinha todo o processo do grupo, que eu falava ali com o Steve, que a gente conversava, que a Maria Fernanda interferia, porque muitas vezes eu precisava da ajuda dela para não pressionar, sabe? Não pressione o artista. Eu não queria pressionar o Steve, mas eu também me sentia muito ansioso pelo resultado e de não saber o que fazer. Então eu compartilhava tudo isso com ela e Fê, eu nem sei te dizer assim em palavras mesmo o quão gratificante, o quão realizador foi esse processo, porque é isso, em momento algum você deixava a gente desistir sobre nada. E assim, eu acho que eu te mandei aquela mensagem depois de um tempo que eu vi que você fixou ela na nossa conversa, mas acho que é isso, o seu olhar, a sua fala, a sua sensibilidade nos encoraja, sabe? Em muitos aspectos. Assim. Então, estar aqui hoje é muito mais do que realizar a expectativa de uma peça pronta, mas é realizar um processo interno, assim, de muita cura, de muito aprendizado. É uma pena que o Steve não esteve aqui, a Chamani também não conseguiu estar aqui, mas só ensinando um pouquinho mais também, acho que não poderia deixar de citar a Lena, que foi, para mim, fundamental. Eu falei para você, ontem eu te pedi, anteontem, né? Eu te pedi as contas, porque eu queria escrever, mas era a minha maneira de também homenageá-la e agradecer todo o processo, porque eu pedi as contas de ser a Lena, eu nem sei o que dizer, mas ela salvou muito do que está ali. Mas eu não queria abrir isso, acho que eu queria dividir isso aqui com todo mundo, porque eu pedi as contas, eu fiz com umas contas de madeira, mas a Lena trabalha com as contas de cerâmica, né? Que é muito característico do trabalho dela. Então, no coração, eu trabalhei, que eu fiz a estrutura, que eu fiz as miçangas que foram cedidas pela Maria Fernanda. Tem o trabalho das mulheres, tem o trabalho da comunidade, mas eu não podia deixar de incluir o trabalho da Lena, que para mim foi, enfim, foi um braço mais do que tudo. Assim. Então, é a minha maneira de agradecer pelo tempo que você se dispôs a me ajudar nesse processo. Acho que é isso. Desculpa, Eu acho que é isso. Durante todo o processo, acho que tem um pouco de cada um em cada obra. Porque o processo, ao longo de todo o curso, era trazer, mesmo a presencial e online, era que
todos participassem do processo de cada um, porque a gente aprende com o processo de cada um e a gente pode colaborar com o processo de cada um. E aí na montagem, né, minha proposta de trazer os alunos para montar uma exposição é porque na montagem da exposição, gente, todo mundo ajudou todo mundo. Então, assim, não teve uma pessoa que não colocou, mesmo hoje de manhã, né, que a gente estava... Alguém falou, nossa, mas não dá para ver as costas do colete. O colete é tão maravilhoso como não ver as costas. De repente você vê um sujo com o espelho, outro sujo com... E o espelho está ali mostrando. Então, assim, é sobre o trabalho colaborativo. Eu acho que ali no texto eu falo isso. Nós somos todos partes de uma mesma história. E a vida é colaborativa, né? A gente impacta com um sorriso, né? E a gente impacta com uma cara feia também. Então, por que não sorrir? A gente não tem ideia do quanto o nosso sorriso pode mudar a vida da pessoa que a gente encontra pelo caminho. Então, é isso. Agradeço muito a todos. Só mais uma coisa. De tudo isso, eu dei o nome dessa coleção de afetos porque eu acho que afeto é singular, mas também é coletivo, é plural, mas acho que sobretudo o afeto é disposição. E foi o que a gente teve aqui, assim, né? Todo mundo se dispôs o tempo inteiro. Então, eu queria começar falando isso, mas eu esqueci. Para mim, a coleção afetos é justamente pela disposição do tempo, do processo, da cura, mas é isso. Obrigada.